A vitória do Flamengo sobre o Defensa e Justiça por 1-0, ela é extremamente importante. Afinal de contas, um duelo na Argentina com o campeão da Copa Sul-Americana, campeão da Recopa Sul-Americana, né, e vitória, fora de casa. O Flamengo saiu em vantagem para o jogo de volta semana que vem no Brasil. Mas a maneira como ela foi alcançada foi extremamente preocupante do ponto de vista rubro-negro. Falaremos sobre esse jogo nesse vídeo que tem o apoio, o patrocínio de OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. O OneFootball tem tempo real da Libertadores, do Brasileirão, da Copa do Brasil, dos principais campeonatos pelo mundo, né, inclusive dos campeonatos da Europa, as ligas nacionais europeias, que em breve estarão começando, temporada 2021-2022. E o campeonato alemão você vai acompanhar mais uma vez no OneFootball. E eu estarei nessa, com o Gerd Wenzel, com o Dudu Monsanto, participando das transmissões com imagem, ao vivo e de graça. Narração, obviamente, em português, né? Então você tem tudo isso no OneFootball, além de entrevistas, vídeos, enfim, todo esse conteúdo de graça. Faça o download do aplicativo. O link, repito, está aqui embaixo na descrição do vídeo. OneFootball é um parceiraço do youtube.com/Mauro César. Bem, hoje vimos a estreia do Renato Portaluppi como técnico do Flamengo. É muito difícil tocar nesse ponto, porque alguns torcedores recusam a enxergar o óbvio, né? O Flamengo, com o Rogério Ceni, ele tinha uma forma de jogar. Qual era a forma de jogar do Flamengo? Aliás, você está vendo aqui do meu lado já as estatísticas desse jogo entre Defensa e Justiça e Flamengo, disputado em Florencio Varela, ali nos arredores de Buenos Aires. Era um time com a posse de bola, que quando... Pega o jogo Flamengo-Fluminense, primeiro tempo. Puxa um pouquinho da memória. É recente, foi agora, menos de 2 semanas. Como se comportava o time do Flamengo sob o comando do seu ex-técnico? Posse de bola, ocupação do campo do adversário e pressão para recuperar a bola. Saída de bola lá de trás com qualidade, trocando passes. Ou seja, esse era o estilo do Flamengo. Felipe Luiz fechando quase como terceiro zagueiro na saída de bola e construindo jogadas pela faixa central muitas vezes, usando pouco o corredor. Do outro lado, o Isla, ou Mateuzinho, lateral direito, jogando como ponta, bem avançado. Diego de volante, claro, ele não tinha alguns jogadores importantes. Rodrigo Caio, Arão, Diego, Gerson foi embora, ele não tem como fazer nenhuma saída de bola de tanta qualidade. Esse foi um obstáculo para o Renato, evidentemente, na montagem do time. Mas, independentemente disso, a proposta adotada, ela feriu demais os conceitos de jogo que o Flamengo trabalha nessa linha com variações de acordo com seus treinadores, desde os tempos do Jorge Jesus. Porque tanto o Domenech quanto o Rogério Ceni também valorizam ter a bola e agredir, atacar. O Flamengo hoje ficou se defendendo, no segundo tempo especialmente, só se defendeu. Claro, o Defensa e Justiça tem o seu valor e empurrou o Flamengo para o seu campo, mas não é um time superior ao Flamengo. Não jogava 45 dias, é verdade. Isso também pode ter prejudicado o time argentino. Ainda assim, o Defensa criou muitas situações de gol, gente. Muitas. O Diego Alves foi o grande nome da partida, fez muitas defesas difíceis. Há muito tempo que ele não era tão exigido. E aí tem um dado que é muito importante você observar. Até o último jogo de Ceni no comando do Flamengo, dentro do Campeonato Brasileiro, o Flamengo era o time que menos arremates permitia ao seu adversário, aos seus adversários. Essa posição mudou na última rodada com o jogo que teve o comando técnico do Maurício de Souza. E a Chapecoense finalizou muitas vezes, 14 vezes, se não falha a memória, e aí a média do Flamengo caiu e o Santos passou a ser o time com o menor número de finalizações contra a sua meta, em média, nessas rodadas já realizadas do Campeonato Brasileiro. Então, o que significa isso? O Flamengo concedia poucas oportunidades, porque ele mantinha a bola há muito tempo longe da sua área, pressionando o adversário. Então, não é toda hora que a bola está chegando ali na área do Flamengo. Hoje ela chegou o tempo todo. Então, é complicado, foi uma mudança muito brusca. Entenderia uma dificuldade na saída de bola, mas eu não consigo compreender o porquê dessa mudança que isolou o Gabigol, que colocou o Arrascaeta preso numa faixa central do campo onde ele não rendeu. O Everton Ribeiro não teve a mesma desenvoltura que normalmente ele consegue trabalhando pela direita, com ultrapassagem no lateral. O Felipe Luiz não fez com a mesma assiduidade durante o jogo a participação pelo lado esquerdo na construção das jogadas a partir da saída de bola por aquele flanco. Então, assim, o Flamengo está muito diferente na sua proposta. E o time não conseguiu controlar o jogo, não conseguiu ter a bola, não conseguiu cadenciar, mesmo depois de fazer 1-0, num lance de muita sorte, que também premiou o esforço do Michael, que é um jogador extremamente esforçado. E, aliás, até coloquei esse número no meu blog, no All Sport, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo.
ele chuta a gol, em média, a cada 28 minutos no Campeonato Brasileiro. Então, assim, a cada 28, ele tenta chutar pro gol, corta, bate pro gol e arrisca. Na maioria das vezes não dá em nada. Hoje deu certo, desviou no Frias, jogador do time argentino, caiu literalmente dentro do gol, o Sainho não pode fazer nada. Então, foi legal ver o Michael ser recompensado. 2 jogos que o Flamengo venceu com gols dele, né? O golaço que ele marcou contra a Chapecoense e agora esse gol contra o Defensa e Justiça. Mas a forma como o time se comportou foi extremamente preocupante, porque o Flamengo abriu mão da posse de bola, o Flamengo não procurou ter uma saída de qualidade, ele nem tentou. Ele ficou ali recuado, acuado, tomando pressão, enchendo de zagueiros no final. Então o resultado foi ótimo, especialmente pelo futebol apresentado, muito fraco. Mas se for essa a proposta do Renato, será uma mudança muito radical e que é incompatível, na minha opinião, com o perfil do elenco do Flamengo. Então, para quem via o Flamengo jogando desde os tempos de Jesus para cá, porque esse ano mesmo, gente, o Flamengo teve exibições muito boas. Na Libertadores, o Flamengo fez no primeiro tempo contra a LDU, a partida foi boa, especialmente no primeiro tempo. Depois teve uma queda, altitude, a troca de goleiro, tal, o Hugo não entrou bem, mas o primeiro tempo foi de almanaque. Aqueles 45 minutos do Flamengo contra a LDU no Equador, em Quito, na altitude, foram o melhor futebol apresentado por um clube brasileiro nessa temporada 2021. Podem puxar pela memória. Foi uma grande atuação. O Flamengo fez um ótimo jogo contra o Vélez, em que pese falhas defensivas, que ali eram até mais graves, até melhoraram nos últimos tempos ali, apesar daquele jogo horroroso contra o Atlético, que não serve nem de referência. Mas o time jogou bem ali, teve poder de reação, buscou, virou o jogo. Enfim, o Flamengo fez bons jogos ao longo desse ano, de 2021. Embora tenha jogado muito tempo desfalcadíssimo, né? Mas conseguiu fazer algumas boas partidas. E aí, com a volta dos titulares, a tendência seria o quê? Melhorar, seguindo nessa linha. E o Rogério saiu, chegou o Renato, qual seria a lógica? O Renato fazer ajustes, mas ele não fez ajustes, ele fez uma mudança muito brusca. Então acho que o melhor caminho agora para o Renato é conversar o quanto antes com seus principais jogadores, os mais experientes, Diego Ribas, Diego Alves, Felipe Luiz, William Arão, eventualmente um ou outro, né? E dialogar sobre o que fazer, de que maneira jogar, o que eu posso trazer de volta, aproveitar dos técnicos que me antecederam. Ele pode perguntar isso aos jogadores. Deem a opinião de vocês, porque eu tenho certeza, tá? Até porque a gente conversa com pessoas próximas aos atletas e a gente sabe mais ou menos o que eles pensam, né? Eu tenho certeza que eles não ficaram nada confortáveis e satisfeitos por vencerem da maneira que o Flamengo venceu, porque isso não é o Flamengo. Isso não é a maneira que o Flamengo joga. E esse estilo de jogo adotado, ele não extrai dos jogadores do Flamengo aquilo que eles têm de melhor. Tá? Então é uma maneira de jogar que não combina nem com a tradição do clube, quando tem bons jogadores, o Flamengo nunca foi isso, e não é um estilo de jogo que tire proveito. E mais, né? O importante é ganhar, não sei o que, a gente chama de ilusão, o importante é jogar bem, um bom futebol que te aproxima das vitórias. Jogar tomando sufoco, a tendência é você perder. Nem sempre perde. Acontece um dia que o goleiro fecha o gol, dá tudo certo e você vence o jogo. Mas hoje, se o Diego Alves não estivesse numa noite tão inspirada, eu falo hoje porque o jogo aconteceu há pouco, né? O Flamengo fatalmente tomaria a virada e perderia esse jogo. Então, o Renato conversar com os jogadores, acho que seria o melhor caminho para ele. Renato é inteligente, bobo ele não é. Ele tem experiência pra caramba do futebol. E esse é o melhor caminho. Ele dialogava bastante com os atletas do Grêmio. Pode fazer o mesmo com os jogadores do Flamengo e retomar aí um caminho bem mais compatível com o que é esse time e o que esse time pode produzir. Valeu e saudações!